Olá, olá, olá! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do Universo Generalista. Se é a sua primeira vez aqui no podcast, seja muito bem-vindo. É um podcast que a gente tenta explorar os mais variados assuntos, mas transferir esses conhecimentos dos mais variados assuntos para a nossa vida como um todo. Então a gente explora a ciência, nesse episódio em especial a gente vai falar de meditação, budismo, zen budismo, atividades físicas e tudo mais. E esse episódio é muito especial porque a gente conseguiu a entrevista com a Monja Coen. Então a primeira parte desse podcast será a entrevista com ela e na segunda parte vai ser a nossa parte de reflexão sobre o bate-papo com ela e sobre a nossa experiência com o Zazen. Então antes da gente conversar com ela, a gente sentou em Zazen, que é a meditação zen budista, por 1 hora mais ou menos, todo o processo. Então na segunda parte a gente traz reflexões sobre essa experiência, sobre essa nossa experiência com o Zazen e com a nossa conversa com a Monja Coen. Essa conversa com a Monja Coen estava programada para ter um pouco mais de 1 hora de duração, mas infelizmente ela teve que ser encurtada um pouquinho. Então algumas perguntas a gente pretende fazer num segundo episódio com ela ou com uma outra monja, que a gente conseguir explorar, e inclusive a gente fala bastante desses pontos que a gente gostaria de aprofundar mais na segunda parte desse episódio. Então não esqueçam, esse episódio tem 2 partes, a primeira parte com a Monja Coen e fiquem para a segunda parte, que são as reflexões nossas sobre o Zazen, a nossa experiência com ele e o que a gente pode aprender do universo da dor, do universo da meditação com o Zazen e outros tipos de meditação. Vale lembrar também que a gente segue com a nossa vaquinha, né? Tem um link aí na descrição para a gente conseguir pagar por esse gravador que a gente está usando para essa qualidade fenomenal de áudio. E é isso aí. Então fique agora com esse episódio especial sobre meditação, zen budismo com a Monja Coen. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast do Universo Generalista. Eu sou Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcela. Eu sou a Valéria Duarte e hoje a gente está com uma convidada muitíssimo especial aqui, a Monja Coen. Ela vai bater um papo com a gente de uma forma que ela sabe muito bem fazer, de uma forma simples. A gente vai falar sobre budismo, temas cotidianos e cultura de paz. Bem-vinda, Monja. Muito obrigada. A gente queria começar primeiro falando um pouquinho sobre a nossa narrativa com o tema, né? Por que a gente escolheu falar sobre budismo? Porque a gente está num templo budista, né? Sim. Então acho que cada um de nós tem uma historinha um pouco, né? Não com o budismo, mas talvez com a meditação, né? Eu estava conversando com a Monja aqui, nos bastidores, falando que a minha primeira experiência, eu achava que tinha sido na Seichinoye. Minha tia é palestrante, a gente ia e tal. Mas eu lembrei que uma vez eu peguei um livro que estava sendo doado, chamado Força Interior. Eu tinha 9 anos e no final desse livro tinha um ensinamento de meditação. E eu meditava escondido da minha mãe porque eu tinha vergonha. Daí no final do livro eu lia, meditava, ela entrava e eu escondia. Então a minha história com a meditação começou de pequena. Depois eu fiz formação em yoga, né? Sou formada em educação física. Daí foi para a vida. E você, Bruno? Bom, o meu acho que é um pouco mais simples, mas é algo que eu sou fascinado assim pela filosofia oriental, né? Então eu lia muito sobre filósofos contemporâneos e tudo mais e acabei caindo na filosofia oriental também um pouco da Seichinoye e muitos vídeos seus no YouTube. Então eu era fascinado assim por entender a forma que você falava e tudo mais. Tanto que um amigo nosso, né, que foi meio que o cupido nosso, falou assim: olha, Bruno, sei que você gosta da Monja Coen, uma amiga minha também gosta dela, participa de algumas palestras dela. E ela tá solteira, né? E ela tá solteira. Que maravilha, eu fui cupido do que você ajudou também, viu? Peraí, eu escuto a Monja Coen, então peraí, uma menina escuta, vai ser legal. Mas foi basicamente isso, uma filosofia que eu adoro. A gente acabou de fazer uma vivência aqui no templo, foi fantástico. Pela Zazen, né? O Zazen. E, putz, tô muito empolgado, tô muito feliz de estar aqui conversando com a Monja. Acho que e do meu, Monja, eu acho que a minha história é mais com as artes marciais, né? Desde pequeno com judô, depois o karatê kyokushin, até pegar a faixa preta. E depois eu me interessei muito, né? Por causa de também chegar na faixa preta, a gente começa a estudar a filosofia oriental, até chegar no zen budismo. Mas eu fui pro Vipassana, pra meditação Vipassana, aí os 10 dias, né, do curso, eu fiz 2 vezes, gostaria de fazer mais. Mas eu confesso que tá difícil, assim, a parte de meditação sozinho, agora morando em São Paulo, isso faz tempo também que eu fiz esses dois
os 2 cursos, né, do Vipassana. E hoje eu queria até conversar sobre isso, né, a vida na grande cidade e focado em trabalho, a dificuldade também de não ter uma comunidade para fazer as coisas juntos, né, a Sangha, né, que fala da comunidade, enfim. E aí a gente queria ouvir de você a sua história com a meditação até chegar aqui, de forma breve ou do jeito que a senhora... Eu acho que eu comecei primeiro com alguns livros, eram livros indianos, que eu teria um mestre na Índia, que tinha raios luminosos que saíam dos olhos, da garganta, da boca, do plexo solar, e entrando em contato com esse mestre. E também era escondido da mamãe, porque as mães, a gente achava que meditar era uma coisa esquisita, né? Sim. Então eu me trancava no quarto e achava, fazia om, e achava que estava me conectando com essas pessoas. E depois isso passou, me interessei sempre por meditação. Começaram a me dar livros. Um livro que me deram foi do Paramahansa Yoganandaji, a autobiografia de um yogi, que foi muito bom. Fui morar nos Estados Unidos e fui morar em Los Angeles, que era pertinho do Self-Realization Fellowship, e comecei a ter aulas lá de meditação com o grupo, e eles sentavam na cadeira. E eu queria muito sentar em lótus, que o meu corpo não me permitia, mas eu queria, estava determinada a sentar em lótus. E com isso acabei, um vizinho meu, um senhor de 86 anos, me deu um livro sobre ondas mentais alfa. Era o best-seller do momento, e esse senhor era uma pessoa maravilhosa. Ele ia nas livrarias ver o que a população do mundo estava lendo, quais são os best-sellers. E ele comprava para ver o que está rolando na cabeça do povo. E naquele momento era ondas mentais alfa, alpha brainwaves. E ele leu o livro, ele sabia que eu me interessava por meditação, me passou o livro. E lendo o livro foi muito interessante, porque eles vão entrevistar, os pesquisadores, vão entrevistar um monge zen. E pergunto para ele, o que o senhor acha de, em vez de fazer meditação, usamos eletrodos e induzimos o estado das ondas alfa? Podemos fazer isso com eletrodos, em umas clínicas. E ele disse assim, puxa, que interessante. Se a ciência diz que é possível, é porque é. Mas por que vocês querem entrar pela janela? E essa foi a frase que me pegou. Quer dizer, existe uma porta. Sim. E nós podemos... E qual é essa porta? Era o Zen. Uhum. Aí procurei na lista telefônica lá de Los Angeles, a primeira vez que eu fui com muito medo, que quem serão esses seres estranhos, zen budistas. E eu pedi para esse senhor ir comigo, ele foi. Ele tinha um carro maravilhoso, era um Chrysler, verde e branco, o pneu tinha faixa branca, uma joia. Ele pôs um sapato de cromo para ele. Uau! Era uma coisa, era um evento, e é um centro zen de meditação. E fomos, e no dia que eu cheguei eu falei, nossa, é isso aqui. Porque eu tinha tentado outras formas de meditação, adorei elas. Não tem problema. É a praxe, né? A sabedoria que ela tinha. Eu tinha tentado através de outros grupos meditativos, né? Alguns, por exemplo, mesmo Self-Realization Fellowship, eles tinham alguma coisa de temas mandalas, e você fixava os olhos, e aquilo para mim era um pouco difícil, sabe? E quando eu cheguei no Zen, ou tinha que meditar de olhos fechados, quando eu cheguei nessa sala de Zen, era uma jovem estudante universitária de cabelinho compridinho, muito bonita, e que dizia para mim assim, não basta sentar, mas tem que fechar os olhos. Não precisa fechar os olhos. Ai, que maravilha. Não tem que fechar os olhos. Não tem que pensar, não, o que vier tá bom. Não tem importância, apenas deixa a mente livre, observe o que está acontecendo. Eu falei, isso é para mim. Isso faz sentido para mim, não tinha mantras, não tinha nenhuma indução, era apenas sentar olhando para uma parede branca e dizer, o que está acontecendo? Quem é você? O que é você? O que é essa mente? Como é que ela funciona? O que está acontecendo aí? E eu achei isso fascinante, e desde então, desde essa primeira vez, nunca mais deixei de meditar. Então, legal. Esse primeiro encontro com esse grupo, eu fui mais umas 2 vezes, eram domingos de manhã, eram grupos pequenos de 6, 7 pessoas. E depois que você fosse algumas vezes, se quisesse, fazia um workshop, que era um dia todo, um sábado inteiro, e depois disso podia, talvez, se tornar membro da comunidade e frequentar. Então tinha um processo de entrada na comunidade, e eu passei pelo processo e achando cada vez mais maravilhoso. Eu estava trabalhando no Banco do Brasil, até chegou um momento que eu pedi demissão do banco e me mudei para morar na comunidade. Gostou mesmo? Eu gostei muito, muito, muito. E aí foi morar na comunidade, larguei todo o resto que eu fazia e fiquei lá até eu pedi para me tornar monja, e eles disseram, mas você mal conhece o que é essa tradição. O professor de lá
Mas o Miroshi, ele disse, você nasceu numa família cristã, tem formação católica, como é que você vai se tornar monja budista? Eu falei, eu aprendo. Ele falou que não tinha, por exemplo, eu falei que eu queria me tornar uma nun, que em inglês seria o equivalente a uma freira. E ele disse, eu não tenho aqui, eu só tenho monks. Porque a palavra monk em inglês não é feminino nem masculino. Então ele diz, eu não faço diferenciação entre homens e mulheres. Se você quer entrar na ordem, ser membro da ordem, se tornar religiosa, vai ser um monk, um monge, uma monja, e não diferenciando, né, a mulher dos homens. Então isso foi muito estimulante para mim. Eu realmente pedi demissão do banco, me mudei para a comunidade, fiquei tão feliz, eu não tinha mais. Eu só tinha a chave da porta da sala de meditação e do meu quarto. Nossa. Me livrei de cartões de crédito, de tudo. Me Móveis. Tudo, não tinha nada. Roupas, livros, tudo. Eles tinham uma lojinha, chamava boutique. Você podia ir lá levar tudo que você não ia precisar usar. E o que foi mais fascinante é que a maioria dos livros que eu tinha eram os livros que estavam lá. Então, a maioria das pessoas que tinham entrado nessa comunidade eram pessoas que tinham passado por processos de leitura e de procura muito semelhantes a mim. Lindo. Isso foi muito interessante mesmo. Então, eu me senti muito em casa. E a gente trocava roupas que eu tinha. Quando eu trabalhei lá no Banco do Brasil, era secretária do Banco do Brasil. Então, eu tinha salto alto, saias justas, essas coisas todas que eu fui largando na boutique. E as pessoas também largavam suas roupas na boutique, eu nunca peguei de volta. Algumas pessoas depois voltavam para o mercado de trabalho, mas eu não. Eu realmente assumi o voto monástico, que eu senti que era isso que eu gostaria de fazer da minha vida e fiquei. Depois de ficar 3 anos praticamente morando nessa comunidade, fui ordenada monja e eu pedi para ir para o Japão. No dia da minha ordenação me deram um cartazinho, um livreto do mosteiro feminino em Nagoya. Eu fiquei muito curiosa, as monjinhas japonesas, gordinhas, rindo, sabe? Pareciam tão felizes. E o nosso professor era um homem, o nosso líder principal, né? Tinha a Charlotte Jokubeck, que foi uma das minhas professoras, era uma monja norte-americana, mas eu fiquei pensando, como é que será que as mulheres se vestem? Como que será que é a ordem feminina? Se o nosso professor principal é um homem, ele deve ter uma visão masculina dessa ordem, né? E assim foi que eu pedi para ir para o Japão e fui. Nossa. E fiquei. Quantos anos? 12 anos no Japão. 12 anos no Japão. 12, eu fiquei 8 no mosteiro, que foi difícil, eu não falava japonês. Eu tinha aprendido um pouquinho de karatê quando era jovem, mas japonês não sabia quase nada. Antes de ir para o Japão, tinha um monge em Zenshuji, que é o Little Tokyo, a cidade japonesa dentro de Los Angeles. E esse monge que era japonês me ensinou um pouco a Iu, E-O, Kakiku, Keko, Sashi, Sucessó, que são as sílabas que formam o alfabeto japonês. Né? Então eu tinha noções disso só e nada mais. Então quando eu cheguei no mosteiro, realmente tem um choque cultural. O fato de... Tinha uma monja norte-americana que estava lá, ela me esperou. Ela já estava se graduando como professora, mas ela ficou alguns meses até ter uma certa estabilidade. Mas quase ninguém falava inglês, e japoneses todos aprendem inglês, mas não falam. Não querem. Então na hora de falar aquela coisa não sai, não se entende. Então foi muito interessante. Foi um processo também de uma imersão cultural, numa língua que eu não conhecia. Nunca me interessei pelo Japão. O único interesse foi karatê, não tinha mais nenhum outro interesse. E de repente fui jogada nesse meio. Nossa. E foi muito bom. Uma das coisas que eu mais gostei foi a cerimônia do chá, porque ela não é em silêncio, e eu tenho memória visual melhor do que auditiva. Então a professora dava aula, ensinava, eu aprendia e treinava. Então quando chegava a semana seguinte, ela percebeu que eu estava estudando e até depois ofereceu aulas particulares para mim no templo dela. Então teve coisas bonitas, muito agradáveis. A dificuldade do contato, do relacionamento, a vida comunitária dentro de um mosteiro de práticas parece tão romântica e tão bonita, e não é, somos seres humanos. O que eu notei era que cada vez que as professoras me davam como exemplo para as outras monjas,
elas me odiavam cada vez mais. Nossa. Exemplo positivo? Positivo, assim? imagine, ela veio do outro lado do mundo. Tá arrasando aqui. Então, vocês estão com dificuldade de acordar de manhã. Ela veio do Brasil. Não tá fala fazendo ali. certinho, porque vocês não acertam. Pois é, então. Você queria matar ela, que daí ficava pior pra você. Ficava pior. E a professora, querendo estimulá-las positivamente, criava uma questão comigo. E uma das coisas que a gente usa na sala de meditação, que hoje vocês não experimentaram aqui, porque as zazen de iniciantes, é um bastão que se chama Kiyosako. Isso, que bate no ombro. Vi vídeos. Mas é uma coisa boa. Nos Estados Unidos a gente usava bastante, mas como o povo nos Estados Unidos qualquer coisa faz um processo judicial contra, foi tirado. Não foi tirado. Não. Você só pode receber se você pedir. Então ensinam a você que quando tem uma pessoa andando pela sala, você tem que fazer pôr as mãos palma com palma, essa pessoa vem dar uma pauladinha de leve no seu ombro, aí você vira a cabeça para a direção contrária para não pegar a orelha, né? E aí eles dão uma paulada, tá! Não. Mas é muito seco e forte e é bem no músculo. Então, quando pega no lugar certo, o que dá é um estímulo, na verdade. Se você está com sonolência, o que pode acontecer na meditação e que não é meditação? Sonolência e alucinações. Eu crio viagens mentais. A viagem mental e a sonolência são obstáculos à iluminação. A gente diz, a pessoa chegou até o portal e não entrou. Ela ficou na entrada. Então, para você entrar, às vezes você precisa que alguém venha e te dar um estímulo que põe, é aqui agora, você está aqui, ó. Sim. Acorda, desperta. Então, o Kiyosako tem esse sentido. Acorda, desperta, presente. E respira conscientemente, endireita a sua postura. Se reorganiza fisicamente. Porque para nós, o corpo físico é o elemento da meditação. Não existe um espírito que sai do corpo e vai meditar. É você, é esse corpo que medita. Então, mas o Miroshi, que era o nosso professor, a gente fala muito em sabedoria, né? Ele diz o corpo todo é sabedoria. Não tem um pedaço do cérebro que é sábio e outro que não é. Cada célula do corpo é sábia. Exato. E vocês têm que perceber que a sabedoria está em você o tempo todo. Então eu tinha muitas palestras maravilhosas, aulas, práticas. Fui morar na comunidade, eu tinha um tatame, meu quarto tinha um tatame no chão. Tirei todas as roupas, tinha duas roupinhas para trocar, era uma delícia, era uma maravilha. E a gente pensa que vai ser assim a vida toda, né? Mas não era. O Caio consegue, ele dorme no tatame, né? No tatame. Não é bom? É bom demais. Eu gosto muito, né? Então. E até perguntar, assim, esse processo de abrir mão de ter as coisas. Por exemplo, eu também não teve um período na minha vida que eu larguei emprego, larguei tudo e fui cair na estrada para viajar, estudar o que eu queria, enfim, explorar as coisas mais a fundo, inclusive um período mais de dedicação ao karatê mesmo, no dojo, de ficar tipo um ano treinando, dando aula o dia inteiro, né? Então, e como é que foi para a senhora esse processo de abrir mão? Foi algo doloroso ou foi algo que já fazia parte da senhora de tipo, falar, você já queria faz tempo? Já queria de saco cheio Não estava com o saco cheio nada, não era uma coisa que eu queria faz tempo, aconteceu. Eu acho que tem momentos na vida que você não foi programado, não foi projetado, mas foi o que foi acontecendo e foi bom. Legal. E foi muito agradável poder se libertar dessas coisas que, de certa forma, nos prendem um pouco, né? Eu não tinha muito problema. Eu fui casada com um norte-americano, nós éramos casados, morávamos juntos, tinha um cachorro que eu amava, o cachorro também foi ficando velhinho, caiu, se machucou, não podia correr mais, enfim, tinha várias circunstâncias da vida. O casamento também que foi se esvaziando, porque fomos para caminhos diferentes. Ele não tinha o menor interesse por meditação, então enquanto eu queria fazer os retiros, ele não queria, ele queria fazer outras coisas. Isso naturalmente a gente se separou. E eu fui casada anteriormente, tive relacionamentos que terminavam em muito tumulto, com muita raiva, com rancor ou com tristeza, e de repente foi uma coisa muito bonita, sabe? E eu achei que o processo meditativo me fez um amadurecimento, e a ele também, porque as pessoas que estão à nossa volta refletem aquilo que nós nos tornamos, né? Então foi uma separação de amigos. Entendemos que estamos por caminhos diferentes e que bom, você vai por aí, eu vou por aqui, se precisar de mim, você sabe onde estou. E a gente foi assim, muito suavemente nos separamos. E cada vez mais eu fui me envolvendo com a comunidade. Eles tinham um programa chamado Trainee, que era de fazer treinamento mesmo. Tínhamos um grupo, acho que eram umas 5, 6 pessoas,
E morávamos na comunidade, como você falou, como você ficou na academia, né, de karatê, eu fiquei nesse Zen de Los Angeles, dia e noite e dia. Nossa, legal. E, monja, assim, só para conceituar o nosso público, né, o que seria, basicamente, de forma resumida, se possível, o que é o budismo Zen e como ele se difere, né, das outras linhas? Vamos pensar um pouquinho o que é budismo. Budismo é uma ordem religiosa que vai surgir na Índia há 2.600 anos atrás, e temos um personagem histórico, comprovado historicamente, que houve um homem que se chamava Siddhartha, que era filho de nobres, e que ele se afasta do castelo, ele larga tudo aquilo que é difícil de largar, a mulher, um filhinho, o seu cargo, a sua posição, a sua empresa, enfim, e tudo, e ele vai para o mundo, porque ele tem um questionamento. O que é sofrimento? Porque há dor no mundo? Porque a velhice, nascimento, velhice, doença e morte são as questões dele. Por que isso acontece? E qual o sentido da vida? Há sentido na existência? E ele sai. Ele se torna um andarilho e passa por várias práticas diferentes de yoga. Ele vai depois fazer práticas mais ascéticas de jejuns muito severos, até que um dia ele se senta em zazen, em meditação. Za é sentar e zen significa meditar. Ele se senta em meditação por 7 dias e 7 noites. E vai passar por todos os tumultos que a mente humana pode passar, que todos nós passamos. Qualquer retiro de 7 dias é muito semelhante aos 7 dias de Shakyamuni Buda. Começo, você está sentado, começa a pensar assim, puxa, eu tinha tantas coisas para fazer lá fora, né? Como é que está meu pai, meu filho, meu irmão, meu tio? A gente tem todas as razões que precisa ir embora, porque tem uma coisa muito importante que não está naquela sala, que não está ali. E aí você diz para você mesmo, como ele disse para ele mesmo, não vou sair daqui enquanto não encontrar a resposta. Então, primeiro ele tem pensamentos do filho, do pai, da mulher e tal, que eu vou embora, não vou, fico. Segundo, vem tentações dos sentidos, coisas prazerosas, né? Comida, sexo, enfim, poltronas confortáveis, e de novo ele diz, eu não saio enquanto não encontrar a resposta. Terceiro, energias prejudiciais, inveja, rancor, raiva, né? Todas essas coisinhas que podem vir, e de novo ele diz, eu não saio enquanto não encontrar a resposta. E a última tentação seria o rei dos demônios, e demônio como diabo, a palavra é a dualidade. Então tem uma coisa dual ainda nele, eu e a meditação, eu e o zen, eu e o que estou fazendo aqui, e de repente isso se rompe. Amanhã do 8º dia, ele vê a estrela da manhã e ele solta essa frase, eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente nos tornamos o caminho. Esta é a frase da iluminação de Buda, isso é a frase de alguém que penetrou na essência da mente. Eu igual a terra, igual a todos os seres, e nós todos juntos nos tornamos o caminho. Não tem um eu separado, eu sou o caminho, o resto não é. Se tudo não for o caminho, eu não sou caminho nenhum, que ainda é a dualidade. Então ele rompe a dualidade e diz que o rei dos diabos estava lá dizendo, agora você é o Bambambam, você é o Buda dos Budas, né? E ele disse, haha, você não me engana, põe a mão e diz, a terra é minha testemunha. Terra vem a palavra uns, humildade. E aí todas as dualidades se dispersam. Ele fica maravilhado com a sua experiência e diz, não, ninguém vai me entender. É uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Mas os antigos companheiros dele de prática começam a se aproximar e dizer, o que você entendeu que você está diferente? Sua maneira de ser está diferente. E ele faz o seu primeiro sermão. Então nós vamos falar que Buda, o Buda histórico, que é o fundador de todo o budismo, praticava zazen. Ele é um praticante zen. Ele não decorava sutras, ele não fazia saudações para o sol, ele já tinha feito antes, mas ele não fazia mais, ele sentava em zazen. E através de sentar em zazen que ele tem a experiência mística. Então o Zen budismo surge com o personagem histórico Shakyamuni Buda. Ele vai falar de Budas anteriores a ele. Alguns deles ele sabe até os nomes. Como nós temos árvores genealógicas, né, e temos nomes de antepassados, ele vai falar nomes de Budas anteriores a ele. E vai falar de Budas que surgirão depois dele. Então é importante lembrar que quando a gente fala de Buda, a gente não está falando de um ser humano apenas, mas este é o personagem histórico que tem registro. E que ele contava muitas histórias do passado e do futuro, e dava ensinamentos. E esses ensinamentos vão formar várias escolas depois da morte dele. Ele vai viver até os 80 anos, isso aconteceu quando ele tinha uns 20 anos de idade. Até os 80 anos ele vai estar pregando, ensinando
quase 50 anos, 47 anos que se fala, né, da época que ele começou a ser professor mesmo, até ele morrer. E depois que ele morre, os alunos se reúnem, fazem alguns concílios e vão começar a querer lembrar o que ele falou e vão começar a formar escolas budistas. Então vão formar várias escolas nessa época. Uma delas é o que vai trazer o budismo Theravada, que são essas práticas de 10 dias, de um mês, etc., de uma forma que é mais do budismo do sul da Ásia, e vão formar várias escolas. Dentro de uma dessas várias escolas, formam primeiro uma cisão que se chama Mahayana e outra Hinayana. Yana quer dizer veículo, Maha quer dizer grande e Hi quer dizer pequena, Hina. Então por quê? Porque na hora que houve a cisão na comunidade, isso é depois da morte dele, alguns dizem, nós temos que fazer ao pé da letra, exatamente como ele falou, nós temos que viver. E o grupo Maha dizia assim, não, filho. Ele falou para aquele grupo naquela hora, tinha um sentido naquele momento. Mas qual é a essência do que ele disse? E nós temos que viver pela essência do que ele falou. E não pela palavra em si, porque essa palavra pode ser apenas para aquele grupo naquele momento. E houve cisões. A primeira cisão é esta, vão formar várias escolas. Do grupo do Mahayana vai surgir mais tarde uma corrente chamada Zen. Essa corrente do Zen diz, basta sentar. E teve um personagem que é o 28º, desde Shakyamuni Buda, o 28º monge dessa linhagem, ele vai da Índia para a China. Ele se chama Bodhidharma ou Bodai Dharma. E ele vai levar para a China o que ele vai chamar do Zen. Ele vai dizer, já tinha muito budismo, já tinha chegado na China, tinha muitos textos, muitas coisas daquilo que Buda falou, muitas das linhagens e das escolas já estavam na China. Tanto que quando ele chega, o imperador da localidade que ele chega o convida e diz para ele, você é um homem santo, o que você acha? Eu tenho construído mosteiros, facilitado a tradução de textos, o que você acha? Tenho méritos? E ele responde, não mérito. Isso é uma coisa importante. No momento que o Brasil está falando muito de meritocracia, o que a gente trabalha no Zen é não mérito. Você não faz as coisas para ter mérito, para ter medalhas, para dizer agora eu mereço isso. Você não merece nada. Você é a sua vida, é o que você pratica. É diferente, né? É um olhar bem diferente. Então ele vem para o absoluto. O imperador, ele fez coisas boas. Ele era um homem bom. E ele está querendo aprovação pública. E ele vem de outro lugar. Ele era um homem de mais de 60 anos, que fez uma viagem dificílima, quase morreu no caminho. A maioria dos navios afundavam. Ele está cansado, vai ser entrevistado por esse imperador, que ainda quer dizer, eu tenho méritos, não tenho? E ele vai lá com absoluto, não mérito. E ele falou assim, então o que é sagrado para você? Ele disse, nada. Se o sagrado está em cada partícula, como é que eu separo uma coisa e digo, essa imagem é sagrada? E aquela poeira no chão não é, porque se não vier a poeira no chão não vai ter imagem. Então quando você entra nesse olhar mais amplo, não tem um sagrado especial que você separa. Então de novo ele fala do absoluto e o homem está falando do relativo. Definitivamente eles não se entendem. E a última pergunta ele faz, e quem é que está à minha frente? Ele diz, não sei. Aquele foi final. E o professor dele na Índia já tinha dito, não fique perto dos políticos, da liderança, né? Vá para as montanhas, fica quietinho lá, espere que o tempo amadureça para você se manifestar. E ele acaba indo embora mesmo, ele vai para o Monte Shaolin, que é de onde vem muitas das artes marciais, vem de lá. Ele era filho de nobres, ele era treinado em artes marciais, definitivamente todos eram naquela época, e ele vai fazer só meditação. Diz que tem uma caverna nesse mosteiro, tem uma sombra na parede, parece um monge sentado, que seria a imagem dele, que ficou gravada na pedra, né? E nos intervalos das práticas meditativas, ele levantava e fazia exercícios, que eram das artes marciais, e que vai dar início às artes marciais nesse templo Shaolin, que até então não tinha artes marciais. Então esse personagem, que é considerado fundador do Zen, que é da ordem de fazer zazen, de meditar, ele é o 28º da linhagem desde Shakyamuni Buda, todos eles meditavam, mas alguns deles davam mais ênfase em alguns textos, alguns aspectos da prática. Ele é aquele que diz, não, a prática é zazen, é sentar virado para a parede. Tanto que ele disse que tinha um chinês que queria muito aprender com ele, estava muito curioso, queria aprender, e ficou na porta da caverna onde ele ficava. E era muito frio e nevava.
E diz que quando a neve chegou na cintura deste homem, ele ficou desesperado, porque ele dizia, me ensine, ele não virava, ele estava fazendo zazen virado para a parede. E ele, desesperado, que pegou a espada e cortou o seu antebraço. E na hora que ele cortou o antebraço, ele deu um grito. E ao grito, o Bodhidharma virou e disse, chegou um aluno. Excelente. Para nós é muito simbólico, né? Se não tem uma entrega verdadeira, não chega lá. Então, para nós, o Zen, a prática da meditação do Zen, é preciso ter uma entrega tal qual eu fosse entregar meu corpo. Eu não vou me importar que dói, que não dá, se doer, não, eu vou parar. O que acontece com muitas pessoas que querem ter a experiência do Zen budismo, a experiência iluminada, o japonês vai chamar Satori, ou Kensho, ver a sua própria natureza. O que acontece? Eu quero ir, mas não quero que doa. Eu quero que seja gostosinho. E eu não quero ver os lados escuros da mente, eu só quero ver o lado que eu sou bonitinha. E quando eu começo a ver os meus monstros internos, eles começam a surgir na minha frente, eu quero ir embora, eu não quero mais isso. Eu vou procurar uma outra escola, uma outra tradição que seja mais gostosa, porque aqui ficou chato. E a gente fala, você só chega lá se você atravessar esse umbral. É o umbral das dúvidas, dos questionamentos, da sombra, e quando você transcende luz e sombra, né? Então o Zen é isso, é sentar em meditação. É claro que a gente precisa, os textos sagrados são estímulos para a prática, não é que a gente já jogue fora nem rasgue, mas a gente estuda como um estímulo para onde é que estava essa pessoa quando disse isso. Não é que eu decoro essa palavra e eu tenho que torná-la minha, não. Por que estado mental estava este ser humano para fazer essa declaração? Será que eu chego lá? E não apenas eu recebo e copio essa declaração e repito sem ter conhecimento do que é. Então a pergunta é esta: o que é iluminação, o que é Buda, que significa aquele que acorda, que desperta. Acorda e desperta porque para o Dharma, que é o que? A lei verdadeira, a realidade. E para isso a gente precisa do quê? De uma sangha, de uma comunidade. Embora Buda tenha se sentado sozinho, mas ele veio de várias comunidades. Ele tem um passado de práticas. Ele não é um menino que um dia chega e diz, agora vou sentar aqui e pronto, né? Ele fez yoga durante muito tempo, fez abstinências durante muito tempo. E aí quando ele se senta realmente, ele está determinado a não sair dali enquanto... Então ele vai passar por todos os obstáculos da mente e do corpo. E não só. Então diz assim, cresceram ervas entre os seus braços, passarinho fez ninho na cabeça, aranhas construíram teias, né? Claro, porque ele ficou imóvel. Quando você fala para uma pessoa, sente-se e não se mexa, ela fica 5 minutos. Daí a pouco ela começa a mexer. E meu princípio de prática meditativa também foi assim. Eu cheguei a achar aquilo maravilhoso, mas eu não ficava. Eu ficava olhando para o lado e dizendo, não olhe para o lado. A americana é legal, eles são bem bravos. Não olhe para o lado, faça. Não está bem. Dava uma espiadinha assim, não pode olhar. E começava a doer minha perna, eu me mexia. E tinha sempre alguém andando na sala, com o tal do Kiyosaki, com o pauzinho na mão, que dizia, não se mexa! Ai, que medo! Aí eu ficava durinho, eu vi que estavam todos quietinhos, eu via ninguém tá se mexendo, por que eu estou me mexendo? Até um dia que eu resolvi que eu não ia me mexer mesmo. Aí você transcende isso, que está doendo, eu quero mexer, está ruim, eu podia estar fazendo outra coisa. Quando você, as oscilações da mente cessam, que o Patanjali do Yoga vai falar, quando você deixa que essas oscilações da mente cessem, você tem o que? Presença pura. Sim. É só você sentado. E a dor é a dor. Onde é que ela começa, que cor tem, é quente ou fria. Você não está mais brigando, você está analisando, está presente, sentindo o que está acontecendo no corpo e como isso é junto com a mente. Né? No momento que o corpo senta e fica, a mente senta e fica. E aí tem um ensinamento de Buda que diz, tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não tem um antes e um depois, é junto. A mente e o corpo juntos se assentam e tem a ver com a entrega. E vem com a prática, né? A gente fez 2 práticas hoje. A primeira foi bem desconfortável, na segunda a yoga veio forte, né? Eu consegui sentir um conforto no desconforto. É isso aí. Eu lembrei dessa frase do meu professor que parei de sentir os pés, as mãos, eu comecei a sentir esse conforto naquele desconforto. Bem interessante, né? A gente conseguir resgatar, né? Emendando a pergunta que o Bruno fez sobre o budismo, a gente tem a impressão que o budismo ele difere de outras religiões por colocar a responsabilidade mais no indivíduo, de tudo que acontece na vida dele, diferente de outras que colocam uma divindade.
Você acha que isso faz com que pessoas que não têm religião se aproximem do budismo? Sim, a gente tem um grupo muito grande de ateus que frequentam a comunidade. Isso é ou de interessante. pessoas que vêm de famílias ateias, que não tiveram a formação religiosa nenhuma. Então, para eles, há muito mais facilidade de compreender o budismo, porque nós não temos um conceito de Deus. Então, não tem essa ideia de um ser supremo que está governando tudo. É um universo de causa, condições e efeito. E quando perguntavam a Buda qual é a causa primeira, ele silenciava. E havia momentos que ele dizia: a mente humana é muito limitada e pequena para conhecer e compreender em profundidade o ilimitado. Então ele ficava por aí. Eu não nego, mas não afirmo. Então é um lugar um pouco diferente que o budismo fica, né? Não é dizer Deus não existe, o que você chama por Deus? A pergunta que fica é esta: o que as pessoas estão chamando de Deus? Aquilo que a vovó, quando você era pequenininho, fazia ser rezado do lado da cama e era gostoso? Então você tem uma memória de um carinho, de um afago, de uma segurança que uma pessoa mais idosa e carinhosa que te amava deu. Então você relaciona isso com Deus. Mas de repente você sai do berço. E saindo do berço, você começa a questionar. E a maioria de nós acaba pondo embaixo do tapete nessas questões. Para que questionar? Né? Vamos viver, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, fazer sexo, brincar, vamos pro carnaval. Né? Mas a pergunta está lá. E se der errado, foi Deus que quis, não foi eu que causei, né? Agora, você veja bem, quando a gente fala do universo de causas e condições, as causas e condições e efeitos, elas são simultâneas e não é você a única responsável. Porque senão somos o centro do universo. E não somos. Nós somos sujeitos às causas e condições de tudo que existe. Nós nascemos num determinado momento neste planeta e que ele está em determinadas circunstâncias. E o que nós fazemos vai mudar. Nós podemos ir para um lado ou para o outro. Nós podemos acelerar o aquecimento global ou nós podemos nos envolver com práticas que possam diminuir ou pelo menos minimizar a vida na Terra para o ser humano. Evidentemente tudo tem começo, meio e fim. E um dia terá fim. Mas como está muito gostoso e não vai ser já, a gente espera que fique agradável para nós, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Porque o que se prevê, vamos dizer, como fim da humanidade no planeta é para milhões de anos. Não é para que 10 anos, 20, 50, nem 1000 anos. É para milhões de anos, quando se estuda toda a formação do planeta. Né? E, então é um pouco isso, né, que a gente... Por exemplo, o Buda dizia para as pessoas: se você relevou uma flechada, o que nós vamos fazer primeiro? Procurar tirar essa flecha, tirar o veneno e curar a ferida. E nós não vamos ficar perguntando de que madeira foi feita essa flecha, de que direção ela veio. A direção sim importa para ver como você vai tirar, né? Mas de que madeira foi feita, de que árvore era essa flecha. E ele diz: essas são as perguntas que são ontológicas, né? Queremos saber a origem e o fim da vida e do mundo. Assim, isso para nós, dentro do budismo, não é o mais importante. Então não é um lugar que a gente desenvolva raciocínio. O raciocínio é desenvolvido: qual é o seu sofrimento agora, com a sua dor, qual é o seu problema e como é que nós vamos resolver isso. Mais do que dar um nome para alguma coisa, que facilita, né? O que eu não sei, eu dou um nome. É aquele ser que é responsável por isso. E conforme a ciência vai se desenvolvendo, as funções desse ser vão diminuindo um pouquinho, né? Vão sendo alteradas. Verdade. Então, nesse sentido é diferente. A culpa também não trabalha-se muito com culpa, Pecado, mas vai falar com karma, né? Quer dizer, aquilo que as causas e condições que você cria vão dar respostas. Sim. É como um bumerangue, você joga o bumerangue com a força e a intenção que você chegou é que vai voltar para você. Exato. Agora, se você se arrepender, e aí tem uma coisa importante, na hora que entra o arrependimento, é como se você pudesse pegar de volta o bumerangue, em vez dele cortar a sua cabeça, você segura, você se machuca, mas não te destrói. Porque houve arrependimento, que ou seja, responsabilidade, como você falou, por aquilo que eu faço. Então, o que eu faço, falo e penso, porque não é só o que eu falo e faço, é o que eu penso. Eu tenho que saber o que eu estou pensando e como eu penso a realidade. Então, nós vamos trabalhar muito em você perceber quem primeiro que estimulou o seu cérebro para você pensar de uma determinada forma. Então tem os pontos de vista de pais, avós, tios, pais de vista de escola, de livros que você leu, professores com quem você sentiu afeto, em que vão formar a sua maneira de pensar a realidade. Só que chega um momento que você olha em profundidade e diz: mas é assim? Será que é assim? E aí entra o seu olhar
E aí que vai entrar os ensinamentos de Buda, dizendo assim, como é que você vê isto? Existe uma maneira de ver, quer dizer, a minha maneira de ver é esta. Você consegue ver desse jeito ou não? Se não ver, tudo bem. Siga outro caminho, mas o nosso caminho é de ver isso. São causas, condições e efeitos numa trama que não tem começo, meio e fim, que a gente quer saber, né? Cadê o começo? Onde é que começou? Assim, isso não é importante quando começou. Que nem fala que o ovo ou galinho, que nasceu primeiro. A lagartixa é a mosca. É só aparecer mosca que aparece lagartixa. Viu? Não é maravilhoso? Onde se escondem as lagartixas? Muito dia, né? É mesmo. E a senhora fala bastante de cultura de paz, né? E eu queria saber, acho que muitas pessoas, elas querem uma solução macro, vamos dizer assim, elas esperam, né, que um dia vão ter um sistema pronto, ideal. A ONU, né? Que vai vir de baixo para cima, né? E dentro da cultura de paz, como é que funciona essa relação micro para macro, é macro do micro? Como é que funciona esse raciocínio? Eu acredito que cada um de nós que se transforma é como um átomo que se transforma. E cada átomo que se transforma, ele transforma num radial imenso, muitas coisas. Então, eu acredito nisso. Aliás, eu tenho alguém que concorda comigo, que é o Harari. Harari, gente, adoro. Não é? 21 lições para o século XXI. A gente foi na palestra dele aqui no Brasil. Não é lindo ele? Sim. Na 21 lições para o século XXI, ele termina o livro falando isso, que ele foi aprender Vipassana, e que desde que ele fez meditação, ele descobriu que isso é que vai mudar o mundo. Não são questões políticas, econômicas, financeiras, não são projetos de partidos políticos ou pensamentos de correntes econômicas. É a mudança do ser humano. E eu descobri isso há muito tempo atrás. Eu trabalhei no Jornal da Tarde, na época que nós tínhamos um governo militar, e tinha, claro, uns jornalistas que achavam que eu não era muito conscientizada e começaram a me dar livros para ler. E um dos livros que eles deram era fininho, eu sempre digo, eu gosto de livros finos. Um dos livros que me deram era um livro do Trotsky, que falava de um grupo que resolve tomar o governo à força. O governo está corrompido, então nós vamos lá, matamos todos, assumimos o governo, nós os puros, os bons, assumimos o governo, e daí a algum tempo este governo puro e limpo começa a ser corrompido também. A visão de Trotsky é que se não fosse internacional, né, se todos os países não se tornassem socialistas, sei lá o quê, não haveria mudança nenhuma. Eu li diferente. Eu falei, é o ser humano que tem que mudar. Se o ser humano não mudar, nós somos corrompíveis. Mas no momento que você assume quem você é, você se conhece, você escolhe caminhos éticos, não adianta que estejam todos roubando à sua volta. Você escolhe que eu não roubo. Eu tive um aluno que era sindicalista e ele saiu do sindicato por causa disso. Ele começou a ser uma ameaça para o pessoal do sindicato. Porque ele não entrava nas mamatas. Ele ia nas reuniões, ele assistia e falava, e você, o que você quer? Ele disse, não quero nada. E aí ele percebeu que ele era uma ameaça para o grupo, porque eles achavam que ele era o de fora. Já que ele não recebia as propinas que eles estavam recebendo, ele era uma ameaça. Ele saiu. Ele nunca teve raiva deles nem nada, ele entendia até como que essas pessoas viviam, quais os princípios pelos quais eles conviviam. Mas ele mesmo disse, não, eu mudei, e eu tenho outros valores agora. Então eu acredito que a meditação, o autoconhecimento, porque é um autoconhecimento que transcende o euzinho, transcende a minha historinha. Ele é maior do que isso, é o conhecimento da mente humana. E de que estamos interligados a tudo e a todos o tempo todo. E o que você faz, fala e pensa, mexe na trama da existência. Então aquilo que cada indivíduo isoladamente possa fazer, está mexendo nessa trama. Nessa cultura de paz. Nessa cultura de paz é isso. Eu quero me tornar um átomo de paz. Não é fácil. Eu tenho treinamentos anteriores, né? Eu tenho vícios anteriores, hábitos anteriores, que é muito difícil você romper. Você acha que rompeu e lá vem de novo, lá vem de novo. Por isso a gente vai dar até categorias que alguns grupos budistas dão, né? Dos arahants, dos arhats, seres iluminados, quando o nível superior do ser mais iluminado é aquele de não retorno. Não retorno significa o quê? O que eu aprendi, aprendido está. Eu não vou para trás. Eu não desaprendo o que eu aprendi. E isso é o nível superior da iluminação, porque a gente sabe, a gente aprende, aí de repente vai uma pessoa grosseira com você, sem querer ser grosseiro de volta, aí fala, nossa, escapou. Mas eu vou tentar outra vez. E eu tive a bênção de ter essa professora, Charlotte Jokubeck,
que era uma das discípulas de Maison Hiroshi, uma monja americana, e ela trabalhava muito com o psicológico das pessoas e foi a minha primeira professora. E ela sempre dizia isso para mim: tenta outra vez, não seja marionete dos outros. As pessoas pegam você e puxam alegria, tristeza, vai ficar brava, vai ficar alegre, fique você no controle. Como é que você entra nesse controle? Você só entra no controle quando você conhece como é que funciona. Então, o autoconhecimento leva você a ter um controle até das suas próprias emoções, dos seus pensamentos. E tem que encarar o escuro, né? Porque senão não tem como, né? Tem que atravessar. Tem que atravessar. E essa é a diferença da teoria e da prática, né? Também, né? Uma coisa é você imaginar um mundo assim, e outra é no dia seguinte tocar esse mundo do jeito que você imagina, né? Isso. Então, eu tenho um histórico já com gestão de espaços autônomos também durante a minha jornada. E era bem isso, né? Você vai fazer uma reunião para abrir um espaço. Aparece 100 pessoas, né? Primeira reunião. Aí você vai para a segunda reunião, porque a primeira reunião é só para conversar. A segunda reunião é para ver que casa vai alugar, quanto vai pagar de aluguel, né? Quem vai dar o quê? Quem vai dar o quê? Quem vai fazer o esforço. Aí você já vai para 15 pessoas, né? E aí na quarta, na hora que você vai inaugurar o espaço mesmo, tem 4, 5 que se dá para contar, né? E aí na inauguração da casa vem um monte de gente. É a mesma coisa. Quem quer tocar o espaço? Aí vai de novo esse processo. E no final você vai sempre ter um grupo muito pequeno e coeso, porque a realidade é outra, né? Então tem esse lado também da prática, né? De como a prática ela traz esse autoconhecimento também, né? E não só seu, mas do ambiente que você está também, né? É o lance de querer mudar o mundo, mas não arrumar o próprio quarto, né? Isso mesmo, não muda a si mesmo, né? E a mudança vai ocorrendo em você. Na medida que você vai meditando. A minha superiora, quando eu cheguei no mosteiro, ela disse isso: você pensa que aqui são todas santas? Não, são pessoas, são seres humanos. E o treinamento que é? A gente põe pedras dentro de uma jarra, fecha e sacode, e bate uma ponta na outra, e dói. E vai doer. Mas quem ficar, vai ficar redondo. E quem tiver redondo não fere nem é ferido. Porque não tem mais a que ferir. Uma expressão que tinha um professor japonês que deu aulas para mim também, para nós todos lá, que era muito bom, ele falava Aiteganai. Isso em japonês, Aiteganai, não tem ninguém na minha frente, sou eu. Essa superiora que falava pra você, uma história que você falou que você ia falar de alguém pra ela, falava: é você. É isso mesmo. Toda vez que eu penso alguma coisa, eu penso: sou eu, é eu da monja. Né? Eu reclamar das monjas, estavam dormindo durante a meditação. Ela diz: você não tem nada com isso. Elas têm o processo delas, você é o seu. Não sei o que, não sei o que. Eu falei: reclamar de novo, você é você que tem que mudar, não são elas. E levei 8 anos para entender o que ela estava dizendo. Depois de 8 anos eu falei: puxa, é mesmo. Porque quando estava na hora de sair do mosteiro, eu falei: nossa, que lugar maravilhoso. Sensei, desculpa isso. Tá lá, né? Sim, já está na hora. Por favor. É isso. Elas estão me chamando: olha, o nosso podcast está quase acabando, porque eu fui chamar. Ai, Tem outra monja vai que encerrar. chama Monja Zenchu. Bom, vocês se encerram, mas a monja tem uma pessoa aqui. Tá bom? Tá A gente bom. está encerrando Vamos já. finalizar. Ele não saiu daqui até Então fique, então fique. Não, quero que a senhora levante. Eu vou levantar, eles têm que falar uma coisa para fechar. Isso, então é isso, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo tempo. Infelizmente um papo mais rapidinho, mas A gente deu pra gostou pra muito, a gente ideia. queria muito agradecer a gentileza de vocês receberem a gente no templo. A gente vai voltar Com para certeza, meditar certeza. mais com vocês. Sejam pra sentar. bem-vindos. Muito obrigado. Fico contente, vocês foram recebidos hoje, sábado, às 6 da tarde. É a meditação com a monja Zenchu Sensei, que é minha discípula. Teve a mesma formação que eu, foi para o Japão, ficou no mosteiro. E quem sabe um dia vocês conversam com ela também, tem coisas Com interessantes certeza. pra Sim. contar. E a gente coloca na descrição do episódio também os links para o Zazen, Pro né? Para saber da templo, prática e tudo vocês. mais. será? Sejam Muito bem-vindos. obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, obrigada a vocês. Muito prazer. Espero vê-los mais vezes. Sim. Com certeza. Obrigado. Já sabemos o caminho. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista que vocês acabaram de ouvir com a monja. Como a gente disse, a ideia era a gente ter um pouquinho mais de 1 hora de bate-papo, mas a gente foi interrompido. Mas tudo bem, a ideia é a gente tentar voltar mais uma vez no templo, entrevistar novamente a monja. E essa segunda parte ficou por conta da nossa percepção em relação ao Zazen. Como que essa experiência tocou, né, a nossa vida, como que a gente pode explorar As reflexões que a gente teve, né? antes o que a gente estava esperando antes, o que a gente viu que aconteceu depois. E é isso que a gente vai falar nessa segunda parte.
E acho que a gente podia começar com o Bruno, né? Acho que o Bruno, eu e a Val já tem alguma experiência com meditação, já teve, né? Vários tipos de experiência. Acho que o Bruno foi a primeira vez que ele foi fazer meditação mesmo. Foi, sim, não é. E como é que foi, qual que é a percepção que você teve do Zazen, né? Qual foi a surpresa? E não só do ambiente, do preparação, né? Vamos dizer assim, da ritualística, né? Para até sentar para meditar, e da meditação também, né? Acho que seria legal a sua perspectiva. Legal. Bom, quando a gente conseguiu a entrevista, né? Daí a monja falou assim, olha, eles podem vir conversar com a gente, mas falam para eles fazerem o Zazen antes, depois a gente conversa. Daí a Val falou isso pra ela, assim, caramba, mas o que é, né? O que é fazer o Zazen? Ela falou assim, eu nem sei o que é, espero que ninguém me pergunte. Daí a Val falou assim, não, é um processo, é uma forma de meditação, né? É uma linha budista e tal. Eu falei assim, putz, bacana. Mas eu fui totalmente leigo, assim, não sabia basicamente nada do que a gente ia fazer lá. E me surpreendi, cara. Realmente eu acho que a linha Zen do budismo, né? Acho que é uma linha que me aproxima muito, né? Tem uma afinidade, né? Tem uma afinidade bem interessante. Uma por não ter dogmas muito fortes religiosos, não tem nenhuma adoração a nenhum deus, não tem nenhum ritual a um deus específico. Então é algo em que é muito mais corporal, né? Algo muito mais perceptivo, individual de cada um. Você não tem um pré-requisito, nada, então você tem que sentar, olhar para a parede e ficar, né? Então acho que essa primeira parte de não ter esse ritualístico e tal, acho que é muito interessante. Gostei muito do ambiente, né, das pessoas ali, você via que tinha um semblante muito, muito calmo, muito tranquilo, isso é muito legal. E eu gostei muito da parte ritualística, né, do processo que é o fazer o Zazen, né? Então, as regras, né, a disciplina, então a gente percebeu ali que tinha uma monja comandando o processo e que era uma monja que tinha um conhecimento muito amplo. Ela fez meio que uma palestra no começo, né? Muito boa. Com várias filosofias, estilo de vida, sobre percepções do próprio comando, né, da situação, trazendo pra gente o quanto a gente está disperso, né, na nossa vida, quando a gente não está presente. Então, e muito do corpo, né? Assim, de prestar atenção no que você está fazendo, no seu corpo, né? Porque, assim, só para resumir, né? Tem um ritual que é a forma com que você posiciona suas mãos. O ritual que ele diga assim, né? Umas regras. É um manual de conduta física. Exato. Você vai com a perna tal, você vira perna pro lado tal, a sua mão tem que estar de tal forma. Então tem toda uma ritualística que a gente fala, né? É mais nesse... tem a maneira correta de fazer. Isso, né? Não é de tipo chegar um trajeto. jeito, exato. Né? Tem um trajeto até você sentar. Isso. Né? Que aí caracteriza o Zazen. Se for de outra forma, não é o Zazen. Isso. E o mais interessante que eu achei disso, porque eu nunca gosto muito dessas regras, né? Mas ela me deu uma explicação que eu achei muito interessante. Por exemplo, ela disse que essas regras não são para criar um dogma, e sim para fazer com que a pessoa esteja presente. Isso mudou na minha mente, porque eu achava que chatice, né, ter que ficar assim, mas ela não. Você posiciona a mão, porque se você dormir, você vai perceber que você dormiu. Isso eu achei muito legal. É muito. E a própria conduta dela, né, não era uma conduta leve, né? Você via que era uma expressão rígida, né? Então era uma forma, não digo autoritária, militar, né, mas era uma forma de conduzir a prática em que não tinha brecha, né, pro erro. Era assim e pronto. E o que mais me chamou a atenção, que acho que, eu tive várias reflexões essa semana, que acho que eu vou tentar discutir aqui com vocês, abrir para vocês. Mas a primeira voltou muito no segundo episódio nosso, né, de não ter opção. Então, olha, pessoal, vocês já tiveram tempo para ir no banheiro, vocês já tiveram tempo para fazer tudo. Quando se sentarem lá, vocês não vão se mexer por nada, né? São 20 minutos sem se mexer. Isso pra mim, meu olho brilhou. Falei, caraca, meu, que legal, eu gosto disso. O Bruno adora disciplina. Eu gosto de desafio, né? Daí, sentar ali e não poder me mexer. E esse é o seu objetivo. Eu não tinha uma orientação. Pessoal, então você vai tentar respirar de tal jeito, você vai pensar, não, senta e fica, só. Né? Isso pra mim foi muito do que a gente discutiu no segundo episódio, né? Sobre as opções, né? Em que momento da vida, no dia a dia seu, você tem uma regra tão rígida que você não pode fazer. Né? A vontade que você teve de pensar em outras coisas, de se mexer, e aquela dor, né, de ficar ali sentado, a perna formigando, você não conseguindo nem perceber mais seu pé, e você não pode mexer.
eu gostei muito desse rigor, né, e dessa conexão com o corpo, né? Então não tem como você fugir dessa percepção de disciplina e não passar isso pelo corpo. E foi exatamente o que a gente fez. E o interessante é que esse tempo que o Bruno falou são 20 minutos, daí quando você acha que você já não está sentindo mais a mão e a perna, nada, tem outros 20 minutos, são 2 tempos. Exato. Então, para resumir, assim, para quem não sabe o que é Zazen, igual o Bruno falou, é um tipo de meditação que você senta virado para a parede, com olhos entreabertos, só para vocês irem imaginando aí, olhos entreabertos, uma mão uma posicionada sobre a outra, juntando os polegares, fazendo tipo, um mudra cósmico que eles chamam, então você fica virado assim para a parede e você não pode se mexer por 20 minutos. Depois você recebe um sinal sonoro, você pode levantar, você caminha lentamente na sala, depois senta de novo na almofada. Claro que tudo isso tem um ritual para sentar. Tem um jeito de fazer. Tem um Essa hora eu tomei bronca. Ele não tomou bronca, eu não tomei, mas é porque ela não viu, porque eu tava girando a almofada do lado errado e tal. Eu tomei 2. E depois você senta de novo e repete tudo de novo. Então, muito interessante. Não sei se você já terminou sua percepção. Sim, acho que depois a gente já pode começar a discutir nas nossas aberturas, né, dessa interação com a dor, do movimento. Sim. E eu achei muito louco, assim, porque são 2 blocos de 20 minutos, que são totalmente diferentes. Eu achei que ia ser super parecidos, mas os 20 minutos primeiros foram super diferentes para mim nos 20 minutos seguintes. Isso foi muito louco, né? Porque... E Caio, pra você como que foi, assim, acho que você teve essa experiência com a arte marcial, né, desse rigor metodológico e desse rigor de comportamento, de condutas. Você sentiu em casa? Relembrou muitas coisas? Eu lembrei da infância, assim, né, porque no Karate Kyokushin, antigamente, sei lá, na década de 90, era muito rígido, muito, assim, então eu tenho, pra mim, é muito familiar esse tipo de rigidez, né? Tem um jeito de entrar no dojo, tem um jeito de sair, chegou atrasado, fica em 6, olhando para a parede, tem todo, né? Tem todo ainda tem isso, né? Mas antigamente era muito mais rígido. E esse vigor também das coisas, né? É muito parecido. Só que com o tempo, acho que as artes marciais mais tradicionais, para não perder tanto aluno, teve que dar uma flexibilizada. Entendi. Né? Você acha que a sociedade não aguenta tanto rigor? Eu acho que as pessoas no meio urbano, em especial onde você tem academias, você acaba sendo obrigado a flexibilizar. Assim como a Amanda já falou dessa coisa que lá nos Estados Unidos, se ficar dando paulada num cara que está meditando pode dar processo. Sim. Eu acho que hoje acontece a mesma situação, né? Então eu tive experiências de agressividade extrema, tipo... Não de agressividade, mas de contato físico extremo, e que hoje assustaria, né, as crianças sendo expostas a isso. Acho que não funcionaria tão bem quanto funcionava antes. Então, acho que eu gosto muito, assim como o Bruno, dessa parte porque eu acho que a gente tem tanta opção hoje em dia que você está exposto num ambiente que você não tem isso em termos... Logicamente, não estou falando isso em casa com pai e mãe, coisas... Mas eu digo de ambiente que você fala assim, olha, aqui você veio para treinar, para fazer o que eu falo e acabou. E vai sentar assim. E a gente até comentou bastante disso, né? De faixa branca não fala, enfim, tem essa experiência corporal como guia. Né? Para depois vir a reflexão. Né? Então hoje as pessoas querem saber tudo antes de passar pela experiência. E quando você tira essas opções de questionar, de fazer... Eu acho que é muito bom. Né? E assim, eu já fiz o Vipassana, né? Que é o curso de 10 dias, que o pessoal sempre fica muito impressionado, né? Mas, assim, porque são 10 dias que você não pode falar, e são 10 dias que você vive como monge. São 10 dias como um monge. Então você medita o dia inteiro, praticamente, para só para refeição, dorme lá no alojamento dos templos, é de graça, o curso é de graça, e são 10 dias, você deixa seu celular lá na recepção e fica 10 dias aprendendo a meditar, e tem similaridades muito fortes com o Zen budismo, com o Zazen. Talvez um pouco... tem suas diferenças, mas é algo muito próximo. A experiência meditativa é muito próxima. Mas assim, eu gosto muito, mas eu acho que as pessoas... Eu acho extremamente importante você não ter opção. E ter um pouquinho de medo também. Né? Sim. Porque você ficou, tipo assim, você está num ambiente coletivo, tá todo mundo se esforçando para não se mexer por 20 minutos, não me passa... O objetivo é 1 hora...
Então, você tem essa coisa do sangha, né, da comunidade, está todo mundo tentando e está te encorajando, você tem a monja que está lá para dar a rigidez necessária no ambiente para você se desafiar e passar pela experiência. Sei lá, a gente gosta muito disso, né, porque traz insights para a vida como um todo, que, enfim, a gente estava conversando bastante sobre isso, a questão da dor, vamos pegar a questão da dor, né? Então, que a Val estava comentando, né? A gente estava, enfim, gravando um pré-podcast. Vamos ligar esse negócio logo, que já foi. Mas essa coisa de por exemplo, você tem... É inevitável você ter um desconforto e dor. Você sentar por 20 minutos sem se mexer. E assim, se você tem uma opção, você está sozinho em casa, não, vou ficar 20 minutos, ninguém está olhando. Então você vai sentir a dor, aquele desconforto, você começa a se mexer, você já começa a querer desistir. Já deu 5 minutos, tá bom. Hoje não vai dar, deixa pra amanhã. Ou você abre o olho para olhar o relógio e acabou. Exato. E é engraçado que a monja falou isso, né? Você lembra que ela disse que quando ela meditava em Los Angeles, ela começou no Zen Budismo, ela se mexia. Ela falou, não, eu vou ficar um dia sem me mexer. Daí a mágica aconteceu. Né? Exato, porque você... Vamos dizer, que a gente está falando de modulação da dor também, né? Então, por exemplo, você sentir um pequeno desconforto, uma pequena dor. Se você nunca teve muita experiência com dores em geral, se não tem um repertório muito grande com dor, você acha que aquilo já é o suficiente para você ter que se mexer. Exato. Você tem que fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa com a fome, né? Eu tô com fome. Preciso comer. Você não espera observar se aquilo é fome mesmo, se é uma dor no estômago e tudo mais. Então, na dor, na meditação... do Zazen em especial também achei interessante isso, esse ambiente que te inspira a ter que deixar essa dor lá, e ela vai aumentar, e ela pode aumentar mais, e aí você vai começar a perceber que é como você encara aquela dor, que ela vai, o tamanho dela vai de acordo com o que você prestar atenção nela, né? Se você foca muito na dor, ela tende a aumentar. Ou nem tanto aumentar, mas eu acho que é um espaço psicológico que ela ocupa é cada vez maior. Você percebe ela maior que às vezes do que ela até é. É que ela começa talvez a entrar num sistema em que meio que de luta ou fuga. Né? Então tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Então você começa às vezes a suar frio, então você começa a ficar quente, corpo quente. Muda a respiração. Eu senti isso. Os primeiros 20 minutos eu senti a dor que a gente está falando, pessoal, é uma dor de formigamento. Imagina, os membros começam a formigar, daí depois o formigamento passa, você para de sentir o formigamento e vem essa leve dor. Tem o desconforto na lombar também, porque você tem que manter a coluna ereta, né, o pescoço alinhado, então tem esse desconforto da postura também. Né? Do quadril, a dor muscular de manter a estrutura. Então, mas o que mais me chamou a atenção, eu falei pro Caio que eu fiquei refletindo muito essa semana, é sobre o quanto as áreas não se comunicam e você não tem transferência entre conhecimentos. Em sensações, você está dizendo? Não, em experiências, em conhecimentos. Você se especializa numa determinada linha de raciocínio, de conduta, e você não consegue fazer uma comunicação com as outras áreas que estão fazendo a mesma coisa, e às vezes por muito mais tempo. Então, por exemplo, a dor. Então, hoje sabe-se, né, que dores crônicas, dores de fundo... a gente pode chamar aqui de termo científico, seria dores nociplásticas, ou seja, dores quando você tem uma plasticidade cerebral já com muito tempo, você tem uma mudança na sua percepção do seu cérebro de como interagir com essa dor, com esse desconforto. Não que a dor é dor da sua cabeça, não existe. Ela de fato existe, mas o seu cérebro está potencializando, né? As áreas do seu cérebro estão potencializando uma dor que já passou pelo processo inflamatório, uma lesão que já se recuperou, mas seu cérebro ainda fica reproduzindo isso. E hoje a ciência tem mostrado que, primeiro, a atividade física, né? A atividade física é um principal remédio preventivo para a dor crônica, e a meditação. Né? A meditação também entra nesse controle. Daí se tem o termo, né, da mindfulness, que é a meditação... Mindfulness. Para fazer esse tratamento, né, para pessoas com dores crônicas. Então eu falei, peraí, há quanto tempo existe o budismo, né? O budismo Zen? Há quanto tempo eles têm essa interação de perceber a dor, de se perceber essa situação desconfortável e controlar isso, né? Eu acho que é uma falta de comunicação e uma falta de entendimento de prática mesmo, né? Então, peraí, será que a gente trazer um pouquinho do que o budismo tem para pacientes com dores crônicas? Por que não? Por que não trazer esse rigor
que o budismo traz para um grupo, né, para uma situação, do que simplesmente você sentar em casa e fazer meditação, que é muito mais difícil. Eu acho assim, as pessoas Principalmente para o iniciante. tradicionais que já meditam, certamente já sabiam que a meditação traria um auxílio de dor, mas para a população, principalmente o Ocidente, né? A gente não tem, o Ocidente não tem essa prática meditativa muito forte, né? Então, quando isso veio, né, do Oriente, isso começou, daí o que aconteceu? As universidades dos Estados Unidos, que foram as primeiras a estudar isso, começaram a ver que, pera lá, talvez eu meditar, eu modifico o meu cérebro, eu diminuo a minha dor. Então a gente não tem essa tradição, Sim. né? Mas certamente, se você pegar um japonês de 80 anos, certamente ele foi mandado por alguém meditar quando ele estava sentindo alguma dor, porque isso já era cultura, né? Sim, exato. Mas às vezes tem um processo da própria pessoa não fazer essa transferência. Então a pessoa teve na infância, teve um contato com arte marcial, por exemplo. Ah, sim. Mas hoje eu atendo, por exemplo, pessoas que você vê pelo histórico, teve um contato forte com atividade física, com rigor físico, mas tem dor crônica e não transfere o conhecimento, a percepção que ele teve na infância pro tipo de dor que ele está tendo hoje, né? E nem a disciplina, né? E nem a O que disciplina. mais me choca é a disciplina. Igual, por exemplo, para meditar tem que ter disciplina, para se dedicar a um esporte, uma atividade física, você tem que ter disciplina. E as pessoas não conseguem transferir essa disciplina dessas atividades para o dia a dia, né? Para a organização do lar, organização financeira, organização de uma comunidade. Isso, para mim, é o mais chocante. Eu acho que esse quando a gente fala de generalismo, é exatamente isso, né? Capacidade de transferência. É de você, como estruturas de raciocínio de uma experiência, ela pode ser usada para outras coisas, né? E isso é uma coisa que eu sou fascinado, assim. E tem que passar pelo corpo, né, Caio? Então, essa que para mim é a principal questão, é que para você experimentar efetivamente isso, você tem que sentar e fazer. Ninguém vai fazer por você também, né? E aí, eu querer falar disso para uma pessoa que nunca passou por essa experiência, por exemplo, na arte marcial, isso é muito... Depende da arte marcial, mas aqui o Shin, por exemplo, ela é muito baseada em dor. Para mim, a arte marcial dá dor. Porque é pancadaria o tempo todo, só não vale soco no rosto, e então você tem que aprender a absorver impacto o tempo todo, de murro no peito, no abdômen, chute no abdômen, e você tem um condicionamento específico, que é até um treino que eu queria um dia passar para vocês, desse condicionamento de aguentar pancada. Não quero não, eu acho. Eu já quero. Que você começa a sua percepção de dor, e porque você começa a entender que se você sentir dor e você focar nela durante uma luta, um comitê, aquilo vai te consumir. Sim. E às vezes você está eu já vi exame de faixa preta, de o cara tá com uma lesão, começou a machucar e o cara não conseguir lidar com a dor. E acabou, o cara fracassou, já era, jogou o dia inteiro de exame, no comitê final, o cara desistiu de uma luta, reclamou, que eu tava batendo nele, na lesão dele, e acabou. O cara fracassou, não pegou faixa preta por causa disso. Então a gente, nessa experiência corporal, mas de apanhar muito, você começa a ter uma percepção de dor completamente diferente. Só que também é uma situação de vida ou morte. Você está lá, apanhando, e se você não modular, se você não prestar atenção que dor é simplesmente uma sensação e que não vai dar para parar, porque se parar, ou se eu ficar desesperado eu vou tomar um chute na cabeça, então você começa a ser forçado a passar por essa experiência. E é algo que hoje já não é tão bem visto num ambiente urbano mais amplo. Sim. Hoje é muita opção, são informações, né? Então a pessoa não se dispõe a fazer isso. Então, por exemplo, vai lá no Zazen, ai, quanta regra, ai, quanta não sei o que, ai, quanto não sei o que lá. Eu queria simplesmente sentar e fazer meditação. Aí a pessoa não consegue entender que a meditação começou no momento que ela entrou no templo. Exato. Que o treino começou na hora que você entrou no dojo. E não só isso, né? Como o mestre sempre falou assim, com que frequência você usa o karatê? Quantas vezes você já usou o karatê? Ele falou, você precisou usar o karatê. Ele falou, se você achar que karatê é para você se defender na rua, então você não sabe o que é karatê. É todo dia, né? O karatê é todo dia. É igual yoga, porque né? a reflexão porque a reflexão do corpo para a vida. Sim. É como se fosse do micro-universo, você traz para o macro-universo cada vez mais. Mas quanto mais fundo você vai no micro, nessas experiências, nessas sensações e no entendimento delas, mais você transfere
para a vida Pro como um macro, todo. né? E aí que você Sociedade. tem a transferência para a Exato. sabedoria. Que aí E foi isso que a Monja falou, né? Exato. Um olhar zen, ela sempre fala disso. Você ter um olhar zen nas situações que acontecem. Você treina esse olhar zen o quê? Se conhecendo. E para o zen budismo, você só consegue se conhecer sentando e vendo os seus limites, né? Porque ali, para mim, é conhecer os seus limites. Sim. Dava vontade de levantar? Lógico que dava. Dava vontade de mexer a perna? Lógico que Claro. dava. E só para fechar esse assunto da dor, né? Por exemplo, essa falta de transferência das áreas. Então, por que não um cara que é pesquisador do mindfulness, cara, não sei falar essa palavra. Por que não ele entender isso? Com certeza ele deve ter caído no... Peraí, tem uma galera estudando isso. Por que não ir lá e praticar uma experiência como essa, né? E passar pelo corpo isso, né? Peraí, será que isso tem transferência? Mas você sabe, né? A maior representante da meditação na Universidade de Harvard é a Sarah Lazar. E a experiência dela com meditação começou por ela. Porque ela era uma maratonista, ela estava lesionada. Verdade. Ela estava lesionada para Fazendo correr. yoga, né? Daí a médica dela falou assim, olha, você não vai mais correr por um tempo, você vai ter que fazer uma coisa leve. Daí ela falou, eu vou chamar a aula de alongamento. Ela, mas que chato. Daí ela chamou a aula de yoga. E antes da yoga meditava, e depois da yoga meditava. E ela começou a sentir que ela começou a ficar diferente nas relações pessoais dela. Daí ela, sabe o que ela fez? Ela criou uma linha de pesquisa da Mindfulness dentro da Universidade de Harvard e ela virou a maior pesquisadora do mundo nesse tema porque ela sentiu, passou pelo corpo dela. Exato. E ela viu que ela começou Olha a tratar as pessoas com mais doçura. E ela começou a fazer, os estudos dela envolvem ressonância magnética mostrando diferenças estruturais no cérebro depois da meditação. Então imagine se ela não tivesse sentado. Mas essa que é a questão. A questão hoje é, você tem que convencer. É. E às vezes é bom não ter opção, né? Então, eu acho que as pessoas veem a meditação também, e até a arte marcial, as lutas em geral também. A pessoa quer aprender a bater, não quer aprender a apanhar. Claro. Ela não quer saber, ela não quer apanhar, quer bater. Ela está sempre no topo, né? Então é difícil porque você precisa ter, e até uma das coisas que eu comecei a cair a ficha também quando eu tinha uma perspectiva de pedagogia muito libertária, muito... tipo, tudo muito a vontade da criança, a vontade da pessoa. Porque às vezes, cara, você precisa de uma estrutura mais rígida para passar por uma experiência corporal importante, né? E não tem como você explicar, a não ser quando a pessoa passa pelaquela experiência. E para ela passar, ela tem que se dispor a, ou ela ser colocada num ambiente que não mais. Por exemplo, eu acho que o número de pessoas que voltam no Zazen é baixo, deve ser. Claro. Deve ser baixo, não deve ser muito alto. Sim. Né? Então, eu não sei, é um desafio que tem hoje no mundo. Porque aí o que acontece? Quando teve crise, né, já falou exatamente no episódio 2, a crise de combustível, não sei o que lá. Quando você não teve experiência de modular várias coisas na sua vida pela falta de opção, quando o ambiente te força... O alagamento essa semana que teve aqui em São Paulo. Mesma coisa, né? Você tipo, não sabe o que fazer, você congela. Né? E isso, numa sociedade como um todo, eu acho perigoso. Então a gente tem essas ferramentas. Né? Porque sempre teve muita opção. Quando não tem, você fica perdidão, né? Então é melhor você ter períodos de falta de opção, que eu acho extremamente importante. Eu acho que, na verdade, até o último entrevistado, Vitor Cara, eu gostaria muito de explorar isso com ele, né? De ele ter isso também, um local para isso. Para, tipo, não ter energia elétrica, é assim, galera. E foda-se. Vamos lidar com isso. Vamos lidar com isso, não tem opção. Tá? Eu sei que daqui 300 metros para frente tem energia elétrica, mas a gente vai... É proibido ir. É proibido, a gente vai dar um jeito. Eu acho que isso transforma quando a gente vê a vida, né? Eu acho que talvez a gente esteja muito refém de sensações muito superficiais, né? Não sei, a gente talvez esteja sendo levado pro buraco até com isso, né? Sim, sim. Porque é frágil, né? Nosso sistema é frágil. Né? Então, tem uma chuva que teve essa semana, inundou tudo. Já tinha mercado que não estava chegando alguns alimentos, né? As pessoas estão sem banana, e agora? Estamos sem banana, né? Então cria aquele desespero, você não come banana essa semana, né? Então cria esse desespero porque o sistema realmente é frágil, né? E se não tem essa opção, essa possibilidade de opção, a pessoa entra num desespero. Então o sistema primata quase. Isso que o Caio falou me fez lembrar uma coisa que eu sempre penso, né? As pessoas, essas percepções, elas estão sendo rasas.
Mas elas são rasas, mas as pessoas querem elas muito intensas. Vocês já repararam? Isso. É sempre raso, mas tem que ser intenso. Então você não pode, por exemplo, a gente estava sentado ali, a intensidade foi na profundeza, mas não foi naquele êxtase que as pessoas querem. Tipo, carnaval o ano inteiro, né? Tesão louco o ano inteiro, né? Esse trabalho 12 horas o ano inteiro. Então, isso pra mim me deixa muito reflexiva, né? As pessoas querem tudo raso, mas com uma intensidade que seja tudo muito rápido, né? A construção dessa percepção, as pessoas não querem pagar o preço. Né? E a Monja falou isso no episódio, né? Que essa reforma íntima, isso dói, né? Você ficar sentado ali, você vai começar a observar o que sua mente está pensando. Daí você vai ver que ela é mais agitada do que você achava que ela era, né? Então é uma experiência muito interessante. Eu fiquei bem reflexivo essa semana em relação... Putz, não tem como, né? Mudou, né? A gente não trazer também reflexões a respeito da biologia evolutiva, né? Então a gente sempre tem esse plano de fundo no episódio. E eu fiquei pensando, assim, será que essa falta de opção, né? E essa capacidade da mente humana de conseguir controlar os impulsos não foi um diferencial da nossa espécie? Né? Como eu vou pensar, claro que hoje é como se nós estivéssemos num sistema mais primata, então a gente não consegue controlar, né, os nossos impulsos de estresse, nossa raiva, nossa angústia. Agora imagina isso, uma situação dessa lá no passado, em que se encontrava duas tribos, né, de dois gêneros diferentes, por exemplo, os sapiens com os neandertais. Será que os neandertais não tinham essa capacidade de autocontrole? Modulação, né? Porque imagina, né, numa situação de guerra, numa situação de batalha, de tribal, você ter um autocontrole e saber tomar a decisão certa naquele momento de estresse. Né? Será que isso talvez não seja o diferencial nosso comparado aos outros primatas, né, aos outros ancestrais como nós? Especulação. Claro, especulação, mas não é só especulação, por exemplo. Umas coisas que eu ficava doido também com essa falta de transferência. Quando começaram a falar na área de vocês falar bastante de dor, né, modulação de dor e tudo mais, para dor crônica. Cara, o que tem de registro até de documentário, de filmagem, de tribos e do âmbito da antropologia. Então, por exemplo, eu vi outro dia, são coisas que se perderam, tá? Eu vou guardando na cabeça, mas são coisas que eu não consigo achar mais, porque eu não lembro que programa foi, que documentário foi. Mas um cara estava acompanhando uma tribo, e aí ele estava, acho que era lá em alguma região de pastoreio ali da África, né? E aí o cara se desesperou no momento, na hora de tocar o gado, né? O cara de fora. E aí, por causa do medo e tudo mais, e aí quando ele voltou para a tribo com o pessoal falou assim, você precisa passar por um processo. Olha. Né? Aí levou ele até um formigueiro, e é o processo dos guerreiros passam por isso. E aí é uma formiga que dá uma picada brutal, também tem vários relatos na Amazônia também, alguns relatos disso em algumas tribos também. E aí ele fez assim, o guerreiro fez assim, olha, vou colocar a formiga aqui no meu braço, ela vai me picar. E pica, e ele tá assim, você tá vendo que eu não tô reagindo? Né? Pum. Esse é o processo. Né? E aí ele vai lá e passa por esse processo. Ai, tá bom, não sei o que, mas só observa a dor. Só observa a dor. Isso é uma constante. Você vai achar em várias culturas guerreiras. Quase unânime, né? Ou, por exemplo, eu lembro de alguns relatos, de alguns livros que eu li de algumas tribos norte-americanas, né? Não lembro qual etnia era, mas que antes da batalha, o cara se colocava dentro de uma jangada no meio do lago e ficava um dia inteiro lá sem comer, no sol, para se preparar para a batalha. E depois que ele voltava, depois de um dia de jejum, no sol, no meio de um lago lá numa jangada, ele voltava e falava, agora eu estou pronto para a guerra. Sim. Né? Então você tem isso como uma constante registro, também, né? Essa coisa de você vários registros. Ou naquela tem uma famosa na uma tribo amazônica, a luva, né? Da luva de formiga, que é uma das coisas mais dolorosas que existe. Venice, né? Então o cara mete a mão dentro da luva e isso. Aí foi um gringo lá e já tava gritando antes de botar a luva. Sim. É muito doido, né, cara? Como é uma transferência para o universo masculino, né? Também tem isso. Da guerra, da caça. Até do próprio se controlar, né? Então, mas e no parto também, né? Tem aquele estudo brasileiro, né? Que fizeram
analisando a percepção de dor de uma tribo indígena Exato. brasileira, perguntaram para eles qual a maior dor que você sentiu, eles nem conseguiam lembrar. E quando eles perguntaram para as mulheres, os pesquisadores já estavam com a caneta para anotar. Parto. Ninguém relatou a dor do parto. Exato. Porque é outra experiência, Sim. é outra percepção, é outro universo. Então acho que a gente... É uma das coisas que eu queria conversar muito com uma monja, e se tudo der certo a gente consegue uma parte 2, é sobre essa diferença Japão-Brasil. Uhum. Não só na parte a parte linguística também, de construção da estrutura da língua, mas também da escrita em kanji, que é um universo à parte, né? Que eu queria explorar com ela. Que isso quando eu fui estudar para um exame, eu tinha que apresentar um material de estudo, né, para um exame de faixa preta, e aí eu fui pegar os kanjis do Dojokun, né, do Kanjis são as escritas. São as escritas que não são silábicas, vamos dizer assim, né? Elas têm um significado por si só, mas de acordo com aonde ela está, ela tem um significado diferente. E aí quando eu fui bater o Dojokun, né, o juramento da academia, com a tradução. Porque tinha algumas coisas que eu achava que não batiam. E aí eu consegui uma mãe de um amigo meu, que é japonesa, ela me ajudou e fez as possíveis interpretações, porque são possíveis interpretações, não existe uma tradução exata para o kanji, vamos dizer assim. E aí eu falei, agora faz sentido, né? Então você tem todo esse universo diferente, cultural, que a gente perde nesse excesso de opções, nesse excesso de estímulos, né? Que eu acho que, enfim, esse universo da dor é amplo, só que ele exige uma certa complexidade, uma certa experiência corporal, que eu acho que hoje as pessoas não querem ou não têm tempo, ou tem outras coisas mais importantes para fazer. Então, enfim, eu acho que é por aí, é um assunto bem interessante. Eu acho que, assim, o que o Zazen trouxe, assim, como reflexão, é que, além dessa percepção de dor, essa percepção de controle do estresse, é uma percepção com as atitudes suas no dia a dia, né? Então, como você lida com uma situação desconfortável, né? Como você lida com um momento difícil na sua vida, né? Como você consegue controlar isso? Eu acho que a maioria das religiões trazem essa perspectiva, a religião católica faz isso, mas o Zazen, que é diferente, que passou pelo corpo, né? Então, passou por essa sensação de dificuldade, de estresse, de dor, e como você reagiu a isso. Então, acho que talvez um diferencial realmente dessa linha, talvez mais filosófica, religiosa, do Zen budismo, é essa percepção corporal, e acho que talvez que se caminha muito para o lado mais oriental, de passar pelo corpo, passar pela percepção. Não que o catolicismo não faça isso, porque tem vários rituais de poder transmitir isso, né, trazer isso como reflexão da vida da pessoa. Inclusive, dentro do catolicismo tem linhas, né? Eu fiz um curso de meditação com vários representantes de várias... A monja coentava nesse curso, mas tinha um hindu, e foi um padre, não sei nem se um padre, um frei ali do Mosteiro São Bento, dá uma prática meditativa da religião católica. Mas na Igreja Católica, no geral, não se fala em meditação católica, mas existe. Quem faz são os padres, freis do Mosteiro São Bento. Só eles que meditam dentro da... E quem diz que rezar o terço não é uma meditação? Com certeza, é um mantra, né? Um outro tipo de meditação. Um outro tipo de meditação. E aí você vai ver que também no universo da meditação tem muita coisa. Eu acho que tanto o Vipassana quanto o Zen budismo talvez sejam os mais crus, porque não tem estímulo externo para a meditação, né? É você, não tem música, não tem mantra, não tem nada. Então, e aí é você e o seu corpo, né? Você e as sensações. Então eu acho isso fantástico, né? Eu acho que as artes marciais tradicionais, algumas delas têm muito disso, né? E eu acho que faz falta, pelo menos na minha formação, quanto desde a adolescência, infância, adolescência e fase adulta, são coisas que realmente me impactaram, assim, só que é difícil falar, talvez isso aqui a gente tenha muito tentado, né? Tentado passar, porque na verdade a nossa vontade, acho que pelo menos a minha, é que as pessoas experimentem. Exato. Que elas se coloquem nessas situações e propaguem isso, porque eu acho isso extremamente importante para uma sociedade saudável. E não precisa ser muito tempo, pode ser 1 minuto, 30 segundos, né? Eu acho que a meditação,
Eu tinha uma frase muito legal que antes na minha casa antiga que estava colada na parede, que é algo que ninguém pode tirar de você depois que você aprende, né? Então, e você acaba mudando a cultura. Então, eu gosto de meditar, até falei no episódio que a gente gravou com a monja, que desde criança eu pegava livro com a meditando escondido da minha mãe. Então, é algo meu, assim. Mas eu acho que eu e o Bruno, a gente pode criar uma cultura de meditação no nosso lar. Sim. Então, eu já imagino, assim, o nosso filho vendo a gente meditar e sentando do lado, né? Pode ser para brincar e depois vai conseguir ficar em postura. Então, é uma cultura que a gente consegue transmitir, né? Isso vai trazer o quê? Calma, vai trazer autocontrole, vai trazer isso que o Caio falou, de nem sempre ter tanta opção. Agora é isso que a gente vai fazer, então acabou, é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho isso muito legal, né? Se cada um pudesse experimentar um pouquinho, e é só benefício, né? Não vejo nada de errado, né? Mesmo que você tenha outra religião, outro dogma. Exato. A monja falou no episódio, tem ateus fazendo, tem outros tipos de religiosos. E acho que é uma tendência também no universo intelectual mais de fora do Brasil. Você tem o Harai, o Sam Harris, são caras que meditam há bastante tempo, trazem essas reflexões de meditação também para algumas coisas, mas não saem postando foto deles meditando, mas são pessoas que são meditadores, né? O Sam Harris mesmo tem um projeto de aplicativo, tem um aplicativo só de meditação. Então, eu acho que... E arte marcial também, né? Arte marcial, o Sam Harris também, ele treina jiu-jitsu, tem outras pessoas nesse universo intelectual que a gente gosta bastante, que tem explorado mais esse universo do físico. E eu acho interessante, eu acho que tem que ser uma tendência, eu acho muito positiva. Crescendo, né? Crescendo. Então, a gente vai deixar também os links, tanto para o Vipassana, para a meditação Vipassana, quanto para o Zazen, né? Para quem quiser for de São Paulo, o endereço, o templo da Monja Coen. E também no Vipassana eu vou deixar o site com os locais no Brasil onde você pode fazer o curso de 10 dias. É só agendar e ir. Legal. Eu acho que é isso, galera. Então, possivelmente a gente vai explorar mais esse assunto com a Monja Coen, outros monges ou monges. Eu acho que é um assunto que vale a pena a gente explorar mais a fundo. Pelo menos eu sou fascinado e eu gosto muito de falar. Muitas reflexões. É isso. Legal. É isso, pessoal. É isso aí, galera. Então, até a próxima e fomos nessa. Valeu. Valeu, abraço.